Fala aí galera, eu sou o Tei e chegou a hora de falarmos dele, o último deck da lore do Magius. E bem meus amigos, eu tô aqui pra finalmente comentar um pouco com vocês sobre o deck de Doomsee. Pois é, a última pelo menos, grande saga, né, a última grande lore do Yu-Gi-Oh! É a lore do nosso mano Magius, que é esse amiguinho aqui. E esse amiguinho tem simplesmente 3 decks, do qual ele é o protagonista. Sendo esses decks, o deck de Archmage, que já existe no TCG e eu já tenho um vídeo no canal comentando sobre o Archmage. Também veio o Doomsee um pouco depois, que eu nunca falei sobre. E aí depois veio os Elven Notes, que vão lançar agora em Burst Protocol. E eu já tenho vídeos falando sobre ele, inclusive já tem até suporte de Blaze Indomino pro Elven Notes. A questão é que o Magius ele vai interagir diretamente com os monstrinhos chamados Power Patron. Cada arquétipo desses tem o patrono. O Archmage tem um patrono de fusão. O Elven Notes tem o patrono de Synchro, que é o pavão, e o Doomsee tem o patrono de Exceed, que é essa maquinazinha aqui. Então ela vai ser a cola do Doomsee, nesse caso do menino Magius, né, da saga dele por aqui. E eu não falei do Doomsee ainda, o que foi um crime inafiançável. O Doomsee foi lançado já tem um certo tempo e ele já vai receber suportes agora em Burst Protocol. Então o Burst Protocol já tá lançando suporte novo pro Doomsee e eu ainda nem falei do deck in natura, sem esses suportes novos. Então eu vou aproveitar para comentar com vocês 2 vídeos sobre o Doomsee. Esse aqui, no qual nós vamos conversar sobre o Doomsee agora, com a chegada de Burst Protocol, e também com o que já existe até aqui, e um outro vídeo para falar do Doomsee com as coisas que vão chegar lá em Blaze Indominion, e aí sim a gente vai ter um salto de qualidade com relação a esse deck. Dito isso, vamos acompanhar porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá. Muito bem meus amigos, então aqui na Yu-Gi-Oh! Meta, só pra gente passar a régua rapidinho, a Konami soltou alguns suportes para essa lore do Magius, sendo essas cartas os patronos, né? Então ela lançou os pêndulos, que são os Power Patron, e isso são suportes lá de Blaze Indominion. Lembrando, Burst Protocol é a main collection que já existe no OCG tem alguns meses, mas no TCG ela chega agora no finalzinho de janeiro, tá? O Blaze Indominion, que é a coleção que vai trazer esse suporte pêndulo que vocês estão vendo de Power Patron e que também vai trazer novo suporte de Doomsee, é em Blaze Indominion, que vai chegar no OCG agora em fevereiro e no TCG apenas em maio. Vai levar um tempo, porém eu já fiz um vídeo comentando sobre esses pêndulos, né, os Power Patron, onde nós temos suportes para todos os decks da lore do Magius, inclusive podendo misturar todos esses decks e você ter acesso a todas as cartas, porque os monstros se buscam, né? Além de ter esse patrono pêndulo, um grandão, nós temos o patrono de Archmage, o patrono pêndulo de Archmage, tem o patrono pêndulo de Doomsee, que é muito bom no deck, e tem o patrono de Elven Notes, que também é interessante, né? Só que não foram as únicas cartas que vieram em Burst Protocol pra lore. Veio também esse Elven Notes, além de cartas focadas no Magius e nos patronos de extra deck, mas também veio cartas focadas no Doomsee, que é esse Exceed boladão aqui e um equipamento novo. Esse Exceed, puta que pariu, que carta boa! Porém, o nosso foco hoje não é esse. Esse vai ser o segundo vídeo de Doomsee que eu vou fazer. Hoje, o nosso foco é na grande contextualização do que se trata o deck de Doomsee, tá? Então, o seguinte, o Doomsee é um deck que foi lançado ainda na coleção de outubro, certo? Na última coleção de 2025, mas ele recebe suportes novos agora em Burst Protocol, sendo a Doomsee Charges, que é essa spell nova aqui, que a gente vai começar a usar agora em Burst Protocol, e a Furialize Liberation, que também é uma nova carta que a gente também vai usar no deck de Doomsee. Então hoje a gente vai falar das cartas de Doomsee que já existem, plus as cartas de Doomsee que estão chegando em Burst Protocol. Toda essa contextualização foi feita com relação ao arquétipo de Doomsee. Agora a gente vai entender o que o arquétipo de Doomsee faz, certo? Antes de mais nada, eu vou pedir um apoio aqui do Yu-Gi-Oh! Meta só pra vocês verem um esboço de decklist pra gente dar uma olhada de uma decklist lá do OCG. O Doomsee acaba que não é um deck que conseguiu bons spots por lá no competitivo, mas essa é uma das decklists que apareceram por lá e vocês vão encontrar uma coisa que é um dos focos do deck. Esse deck aqui é um deck que foi
usado já depois do Burst Protocol, está legal lá no OCG, e tá um exemplo de decklist onde nós temos a carta nova, né, que é a Doom Z Charge, que é uma boa carta, e obviamente isso era antes da banlist, né, mas o que você pode ver em abundância são esses equipamentos de bambu aqui sem sentido nenhum. Mais ou menos, tem sentido, porque o deck interage diretamente com equipamentos. Agora a gente vai falar um pouco sobre a jogabilidade dele. Como você pode ver, este deck é todo de carta preta, algumas cartas azuis e umas cartas da Engine Dash porque ele usa o Fallen Virtues, beleza? Então aqui foi só um grande esboção do que se trata o Doom Z. Agora a gente vai entrar nos pormenores do que se trata realmente o deck. Então, aqui na tela eu fiz o mínimo esboço, tá, gente? Com as cartas que a gente usa, não... E aí entra uma questão, não é uma decklist, até porque eu nem completei, que é pra ninguém vir encher o saco, e é só um esboço do esboço do esboço, do mínimo que precisa pra rodar o deck puro. Vai ter N questões de misturas que você pode fazer, tá? Você pode fazer N misturas diferentes, mas aqui o grande ponto é focar na versão pura. Daqui a pouco eu entro nos pormenores do que dá pra fazer. Então, entrando agora sobre do que se trata o deck de Doom Z. A primeira coisa a se falar é que o Medius aqui é o One Card Combo, assim como ele é o One Card Combo em todos os decks. Porque o Normal Summon do Medius vai poder trazer um Power Patron do deck, a gente vai trazer o Power Patron do Doom Z, assim como ele é o One Card Combo em todos os decks da lore, tá? Além disso, o Medius tem um efeito do cemitério que ele pode voltar do cemitério, voltando o monstro da minha mão ao campo pro deck, e aí eu faço o Special Summon dele. Por isso, inclusive, que existe essa spell aqui, ó, Fury Realize, que é uma spell que você ativa por mandar um Medius do deck pro cemitério como custo, e isso te permite olhar o deck do oponente, o topo do deck do oponente, e você escolhe se mantém a carta no topo ou se põe no fundo do deck. É basicamente para dar um Foolish no Medius, porque ele volta do cemitério tirando uma carta da mão, e ele é full combo também, porque ele triga se ele é normal ou special, tá? Então, esse aqui são as cartas que a gente usa e giram ao redor do Medius. Além disso, a Realize, se você usar ela, ela tem um efeito que você pode banir do cemitério, escolher um monstro que você controla, declara um tipo e atributo, e o monstro se torna do tipo e atributo que você declarou. Então você pode chamar Lightfiend, transformar o bicho em Lightfiend e jogar de Fiend Smith, se você quiser, antes de começar a jogar de Doom Z. Completamente plausível, não vejo por que você não possa fazer isso, dá pra fazer por causa da Feel Realize, tá? Então, essas é a base, né, em volta do Medius, mas o que o deck de Doom Z faz? Importante dizer que é o seguinte, cara, essas cartas aqui, na primeira vez que eu li, eu pensei, puta que pariu, como que esse deck não é meta. Obviamente a Konami tem os seus preferidos e esse aqui é o preferido da Konami. Ela quer que ele seja meta. E aí você consegue ver simplesmente com a qualidade individual das cartas. Isso porque os Doom Z até agora tem poucos monstros. E pra falar a verdade, eu acho que já tá chegando no final das cartas. Não deve ter muita coisa nova lançando não, tá? Mas, se liga. Nós temos 2 monstros Doom Z pequeno de nível 4. E nós temos um monstro Doom Z de nível baixo, de nível 1, que no caso é o Power Patron, e um Doom Z de nível grande, de nível 8. E isso vai coincidir exatamente com os nossos Exceeds. O nosso deck é focado em Exceeds, e a gente tem aqui um Doom Z Rank 4, que é o Jactorius, que é o Medius corrompido de alguma forma, eu acho. E tem esse Exceed 8 aqui, que é o Drastus, que também é um custom card do caralho. Essa carta é muito boa, tá? Mas os monstros do Doom Z aqui, a qualidade de cartas dele é incrível, porque ele diz o seguinte: se ele é normal ou special invocado ou destruído por efeito de carta, você pode adicionar, nesse caso desse monstro aqui, você pode adicionar um Doom Z card do deck pra tua mão. Essa menina, por outro lado, se ela é normal, special ou destruída por efeito, você vai poder setar um Doom Z Spell Trap do deck. Então, só na forma em que esses monstros ativam o seu efeito, sendo normal, special ou destruído, você já vê que tem um potencial muito grande aqui. É importante dizer, é claro, que essa gimmick é bem das preguiçosinhas, né? Porque, convenhamos, há muito tempo tem deck assim, tipo um Fire King da vida, sabe? E aí a dinâmica fica um pouco chata e repetitiva desses decks, que você vai ficar destruindo teus bichos pra poder dar efeito, tananã, tananã. Daí ele precisava ter uma gimmick um pouquinho mais diferente pra diferenciar ele, e também deixar um pouco pior, que é dar equipamentos pra ele. E é aí que mora também outra gimmick do deck, que é de trabalhar buscando qualquer equipamento do deck.
Não que seja algo incrivelmente bom, mas dá pra você brincar usando N equipamentos diferentes. Significa que você pode buscar o equipamento de Mikanko. Quer usar equipamento de Mikanko? Você pode usar o Mikanko como board breaker. Usa o Arabesque, usa o Mikanko aí pra quebrar a mesa do oponente e Vapo, porque você busca qualquer equipamento do deck. Por isso que eu coloquei aqui, ó, o Angel Ring, que é um equipamento que a gente usa pra negar spell, o que faz sentido de se usar nesse deck, e tem esse Living Fossil, que é um equipamento extensor, que você ativa e revive o nível 4 ou menor do teu cemitério. Então, a gente pode usar alguns equipamentos, se você quiser fazer a vertente mais competitiva possível, sem ter muitos bricks, aí talvez você precise usar só o equipamento do Dunzi. Se não, você pode se abrir para poder usar N equipamentos diferentes, porque eles são buscáveis aqui, tá? Mas enfim, então, basicamente a gimmick do Dunzi é essa: os monstros trigger quando são destruídos, a mecânica do deck é ficar destruindo cartas, a gente interage com os equipamentos e é um deck de Exceed, na prática é isso, tá? Só que aí, a forma de fazer Exceed é o seguinte, porque a gente vai perceber no decorrer do tempo que tem uma deficiênciazinha em colocar 2 monstros no campo ao mesmo tempo. Isso tem, com relação às cartas Dunzi. Porque, como ele interage com a destruição, não é como se fosse um Fire King, que eu destruo uma carta e aí vem o Garonix que joga um bicho que vai reviver alguém e eu consigo farmar um volume bom de cartas assim. Até porque eu passo pela princesa e a princesa revive um bicho e eu fico fazendo escalada de cartas nesse sentido. Não é assim que funciona. A gente tem uma certa deficiência em ficar colocando diferentes Dunzi no campo, tá? O Médios é quem se desgarra disso porque ele traz um patrono do deck, mas é o único que faz isso. Porque, de novo, esse cara, se ele é normal special destruído, ele vai buscar um monstro Dunzi, mas não tem um monstro Dunzi que entra da mão, porque sim, eles não fazem isso, tá? Essa mina ela vem em sétima carta do deck, mas eles compartilham de um efeito em comum, que é um efeito parecido com o Drasteia, que é parte vital também da nossa estratégia, que é o seguinte: enquanto esse card está equipado com Equipe Card Quick Effect, você pode special summon do teu extra deck um Wind Machine Exceed do extra deck com o mesmo rank que o nível desse monstro que tá dando efeito. E se fizer, você atacha esse monstro que deu efeito e o equipamento que estava equipado nele no Exceed que você invocou. Ficou complicado? Na prática, basicamente, esse cara tem um efeito Quick, que se ele tá equipado, ele vai dar efeito, ele é nível 4, então você pode invocar um Exceed Máquina de Vento em cima dele, e aí o equipamento que estava equipado nele vai para embaixo do Exceed como material. É isso que ele faz. Então, ele é genérico para Wind Machine Exceed, o que teoricamente é uma coisa legal, mano. Vamos pesquisar o que é que tem de Wind Machine Exceed, pra gente ver se consegue tirar alguma coisa boa, porque, porra, deve ter alguma parada maneira aqui. Então, eu vou lá e pesquiso por Wind, eu vou pesquisar por Machine Exceed de rank 4 e... ok, não tem tantos assim. Esses são os únicos 2 Machine Wind Exceed que existe, que é o próprio Jactorius, que é o que a gente usa no deck, e o Power Ranger verde. Você pode usar o Megazord verde, na verdade, que é até decente, tá? Ele tem o efeito de Dabuk e tal, então é até decente que você pode usar. Não vai ser Quick, mas quem sabe. E aí os dois têm o mesmo efeito, tá? Tanto o Amalth, que é esse carinha aqui, quanto a Elara também tem esse mesmo efeito se eles estão equipados. Se tá equipado, o efeito é o mesmo. Assim como o Drasteia, tá? Ele tem o mesmo efeito também, de que se ele tá equipado, se esse card está equipado com Equipe Card, você pode Special Summon o Wind Machine Exceed do extra deck com o mesmo rank que o nível desse monstro. E se fizer, você atacha essa carta e o equipamento como material, e isso é tratado como Exceed Summon, o que é importante considerar, tá? O Drasteia é nível 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, então ele vira um Wind Exceed Machine 8. É exatamente o mesmo efeito, só que o Amalth e a Elara viram nível 4, rank 4 no caso, e o Drasteia vira rank 8. De rank 8, quem que nós temos? Única e exclusivamente o Dunzi, é o único Exceed Rank 8 que tem. Ou seja, eles não viram coisas tão genéricas assim pelo próprio efeito, viram praticamente só as cartas Dunzi, mas é bom o suficiente. O Drasteia, além disso, ele tem um efeito na mão, que você pode escolher um Dunzi card que você controla, destrói e se fizer faz summon do Drasteia da mão. E aí você pode equipar qualquer Equip Spell do teu deck nessa carta. E aí, quando ele tá equipado com Exceed, ele tem esse efeito Quick de virar um outro Exceed. Inclusive, é Quick mesmo, tá? Não é dentro da main phase só, nem nada do tipo. Então você pode bater com ele, dar efeito e transformar um Exceed, e o Exceed de novo é custom card, tá? Então, esses são os monstrinhos de Dunzinho que nós temos. Por fim, a gente vai falar do Patrono. O Patrono é o monstro que vem do Médios com o Médios do deck, e aí ele tem um efeito que é o seguinte: você vai poder escolher um outro monstro de efeito que você controla, não é só Dunzi,
qualquer monstro do lado dele, você vai dar alvo, esse é um efeito de monstro, tá? Efeito de monstro, dá alvo no monstro do lado dele, e aí você vai poder fazer sumo de um Doomsday Exceed ou um Jupiter the Power Patron of Destruction. Todos esses decks da lore do Medius sempre tem no extra deck monstros do arquétipo e um específico que tem um nome maluco, que é um Power Patron, tá? O Power Patron de Doomsday é esse cara aqui, ó, o Júpiter, The Power Patron of Destruction. Você pode invocar ele, desde que o Doomsday aqui, que deu efeito, vai fazer o sumo de um Doomsday ou um patrono desse do extra deck, cujo o rank seja igual ao nível do monstro que você controla. E aí você vai equipar esse Doomsday como material. É basicamente isso. Ele tem um outro efeito que, se ele é destruído, você vai poder adicionar qualquer Doomsday card do deck. Então, o plano é que o meu One Card Combo do Medius Normal Summon traga o patrono do deck. O patrono vai dar efeito, vai mirar o Medius, que é nível 4, e se equipar nele, e virar o Exceed do Drastrius, que é um rank 4 Doomsday, e a partir daí a gente sai jogando, tá? Os monstros de Doomsday são apenas esses. Nada de muito complexo, inclusive são bem simples, mas esses efeitos aqui têm um potencial muito bom, e quando eu vi a primeira leva deles, eu pensei, esse deck vai ser meta, mano, porque as próximas cartas vão continuar dando suportes pra isso que ele faz. É impossível que isso não dê muito bom. Então, mais ou menos, mas seguimos. As spells de Doomsday agora, vamos falar rapidamente sobre elas. A primeira é a Doomsday Raiders, eu acho muito maneira essa carta. É como se fosse um Fire King Island, dá pra dizer assim, mais ou menos. É até melhor, não sei se é melhor, mas enfim. Ela é muito melhor, na verdade. Ela diz que durante a main phase você vai poder destruir um outro Doomsday card na tua mão ou face up no campo. O fato dela destruir na mão é muito bom, porque como eu disse, você tem dificuldade de botar esses Doomsday no campo. Não um, né, mas dois de uma vez. Por isso que ele faz Exceed burlando, quebrando a mecânica, porque ele não consegue botar dois nível 4 do lado de maneira muito sólida, pelo menos Doomsday, ignorando o Medius, tá? Doomsday ele não consegue. Então o fato dessa spell destruir monstros da mão é bom, porque assim eu trio os monstros não invocando, mas destruindo eles. E o que eu faço se eu destruo um Doomsday na minha mão, ou no campo? Eu posso adicionar pra tua mão, ou Special Summon, um Doomsday monstro do deck. Além disso, você fica locado em Exceed. E é isso, tá? Então é uma carta muito boa, é basicamente um Fire King Island, Lock em Exceed, mas destrói um Doomsday da mão ou campo pra poder buscar ou invocar do deck, o que é incrivelmente bom. Carta muito boa. Mas não é só isso, ela tem um efeito que me ajuda a interagir dividindo interações. Porque o efeito é o seguinte, ó, que se essa carta é destruída por efeito, você vai poder escolher um face-up monstro no campo, destrói ele. É uma carta muito maneira, tá? Então, essa é uma das spells de Doomsday. A outra spell que nós temos é o equipamento, olha só. E esse equipamento, ele é uma das partes muito escrotas do deck. Porque a gente precisa meio que ter ele, mas é esquisito, tá? Esse equipamento, ele é o seguinte, ele é muito estático, muito paradão. Ele diz que durante a standby você inflige 500 de dano no oponente. Foda-se, não tem mais regra do tempo, né? O Doomsday monstro equipado com essa carta, ou um Wind Machine Exceed que tem essa carta como material. Lembra como que os Doomsday viram Exceed, né? Eles dão efeito equipado, eles fazem o Exceed em cima dele e colocam o equipamento embaixo do Exceed. Então esse equipamento vira material Exceed, por isso a gente usa ele. E aí o monstro que tem esse equipamento como material, não que tá equipado, que tem como material, vai dizer que o oponente não pode escolher essa carta com efeitos, e além disso, ele vai dar um efeito Quick, ó, que você pode ativar esse efeito e destrói um outro face-up card que você controla. Além disso, pelo resto do turno, essa carta ganha ataque, foda-se. O importante é destruir um outro face-up card que você controla, acredite, vai fazer diferença. Além de dar um ataque, e ele diz que você pode atacar diretamente. E aí o monstro que atacou é destruído no final da uma step. Então ele ainda deixa você, te ajuda a matar, o que é bem interessante. Então assim, é uma carta muito esquisita, muito estática, mas precisa usar. E vocês vão ver a aplicação práticas daqui a pouco. Por fim, a última carta é a Trap, mano, dos Indestruction. E essa carta é muito escrota, porque ela diz que você vai escolher um Doomsday Exceed que você controla e equipa essa carta nele, como se fosse um equipamento de fato, mesmo sendo uma carta rosa. O efeito é, cartas não podem ser adicionadas do main deck pra mão do oponente, exceto por comprá-la. É um deck maneiro, legal? Não. Ele tem uma Floodgate. Pelo menos ela não é Lingering, tá? Ela não é Lingering. E aí ela fica equipada no monstro e você pode dar alvo nela e destruir. Se você fizer isso, ela deixa de existir, tá? Mas é uma carta muito escrota. Mas ainda assim o deck de Doomsday é maneiro, porque ele não é meta, né? Se ele fosse meta, essa carta teria o ódio profundo de minha parte. Beleza, então essas são as cartas. Como vocês puderam ver, muito simples de entender, as cartas aqui com relação ao arquétipo, tá?
A spell nova que tá chegando são duas, essa Doomsday Charge e também a Theorealize Liberation. A Charge, ela é uma carta muito boa. Ela diz que você vai destruir um Doomsday Card da tua mão, deck ou face up no campo, exceto uma outra Doomsday Charge. Só isso, você destrói um monstro do deck. Destrói um monstro do deck. E o que os monstros destruídos fazem? Eles trigam efeito. Tanto o Amalf, que é o 5, como a Elara, que é a 7, quanto o Patrono. Todos eles trigam. Então, basicamente, ela vai ou buscar um Doomsday monstro, ou setar um Doomsday Spell Trap, ou ela vai poder pegar uma Doomsday Card do deck. Então, essa carta é interessante. Além disso, se ela é destruída por efeito, você vai poder adicionar um Doomsday Card da tua, você vai poder adicionar um Doomsday Card do cemitério pra tua mão, exceto ela mesma. E pode fazer summon de um Doomsday da tua mão também, tá? O que pode ser interessante pra te ajudar a reciclar essa trap escrota aqui. Então, essa carta é interessante e ela com certeza é Tree Off no deck. A Liberation não tenho certeza, tá? É uma Spell Quick que ela diz que se você controla um Medius, você vai poder adicionar pra tua mão ou fazer summon um monstro com 300 de ataque, 200 de defesa, ou seja, um patrono, né? E aí durante a main phase você pode banir as cartas do cemitério, escolher um face up monstro que o oponente controla, que você controla, perdão, ele é tratado como Tandem, então você pode fazer Synchro desde que você não tenha passado pela Raiders ainda. Esse é o main deck. O extra, passando rapidamente, nós temos o Jaktoros, ele é feito com 2 nível 4. O fato dele ser genérico com 2 nível 4 te ajuda a usar qualquer deck de rank 4 e passar pelo Doomsday, porque você não precisa startar de Doomsday. Mas se você joga com um deck de rank 4, por exemplo, o Onomate vai ter rank 4 sobrando. Então você pode usar um desses rank 4 que você vai fazer e fazer o Jaktoros. Dá pra fazer, aí você conecta o Onomate com o Doomsday. É importante, dá pra você fazer. Você pode estar usando o Ryzel e querer fazer a mesma coisa. Pode estar usando o Megalith e querer fazer a mesma coisa. Independente do deck, dá pra fazer o Jaktoros. Ele é feito com 2 nível 4, genérico, mas o efeito dele é o seguinte, ó. Se esse card é Special invocado, você vai poder destruir um Doomsday Card da tua mão ou face up no campo. E aí você pode destruir um monstro no campo, tá? Ele pode destruir um Doomsday Card na mão ou campo. Pode ser ele mesmo. Pode ser ele mesmo. Você vai ter proveito com isso? Vamos ver. E aí você pode destruir um monstro no campo. Se você tá indo segundo, ele pode destruir um monstro no campo que o oponente controla sem dar alvo também. Indo segundo, esse efeito é maravilhoso, tá? Enfim. Então, destruir um monstro, um Doomsday Card na mão ou face up no campo, tá? Esse é o plano. Nas jogadas, geralmente você vai forçar a barra. Você pode fazer um gadget, sabe, o Exceed Gigante X lá que busca uma máquina e você pode pegar o patrono, aí você vai ter que fazer outro rank 4 para fazer o Jaktoros, que estoura esse patrono na tua mão e o patrono pega a trap ou pega outro bicho, depende, enfim. Mas além disso ele tem outro efeito, que se ele é destruído, afinal de contas é um Doomsday e eu vou destruir ele, se ele é destruído eu vou poder adicionar qualquer equipamento do deck pra minha mão. Se esse cara é destruído por efeito enquanto ele tem o Doomsday monstro ou o Medius de material, tá? Então se ele não tem o Medius ou o Doomsday de material, ele não tem efeito de buscada. Mas se você tiver, ele vai poder pegar uma Equipped Spell do deck e adicioná-la pra tua mão ou mandá-la pro cemitério. Então ele busca também qualquer equipamento do teu deck, o que pode ser interessante em alguns cenários, tá? Então é um bicho bom, mano. Ele tem um trigger de summon e lembra que esses caras eles viram o Exceed se eles estão equipados? É Quick. Dá pra fazer no turno do oponente. Então ele entra, pisa e mata uma carta Doomsday na mão ou campo e uma carta do oponente também. É muito maneiro. E se ele é destruído, ele busca um Doomsday equipamento. Então um equipamento qualquer. Essa carta é boa, tá? Além disso, vocês têm o Exceed 8 e ele é custom fucking card. Ele é feito com 3 nível 8. E aí, a primeira vez que essa carta seria destruída por batalha, o efeito em cada turno ele não é destruído. Eu nem sabia disso. Mas ele não é destruído, tá bom. Mas basicamente é o seguinte, cara. Se esse card é Exceed invocado, você vai poder equipar um outro face up monstro no campo nessa carta como Equip Spell. Ele entra e equipa um monstro no campo nele como Equip Spell. Isso já é um efeito bom pra cacete, tá? E lembrando que ele vai entrar no meio do turno do oponente, porque a gente só consegue fazer ele com o Drasteia, tá? E o Drasteia equipado vira o nosso Drastrius no meio do turno do oponente. Aí ele entra e equipa o monstro do oponente sem dar alvo, o que é maravilhoso. Além disso, ele tem outro efeito que, quando o oponente ativa um efeito de monstro no campo ou no cemitério, eu vou poder taxar o material, negar o efeito do monstro que eu tô respondendo e eu posso equipar um face-up monstro que o oponente controla como Equip Spell. Puta que pariu, mano. Esse cara entra equipando o monstro do oponente nele, ele nega um efeito de monstro do campo ou no cemitério, detachando, e ainda equipa outro monstro nele. A gente rouba 2 monstros do cara nesse maluco.
é imoral, cara. Esse bicho é muito bom. E lembrando que como você geralmente faz ele usando o Drasteia aqui, equipado com o Dundurg, o Dundurg diz que o oponente não pode escolher aquele monstro com efeito. Então o cara não pode dar alvo no Drastius. E ele é um bicho que entra colocando bastante pressão, tá? Então, carta muito boa. Por fim, nós temos o Júpiter, que é esse bicho grandão aqui, né, o patrono. Ele é feito com 3 nível 10, nunca vai ser feito, e ele é difícil de fazer, pra falar a verdade, porque ele é feito usando um monstro que você controla com 3 ou mais equipe cards. 3 ou mais equipe cards. É difícil fazer isso? Talvez não tanto, porque se eu faço o Drastius, pode ser que o meu deck de Dunzi, ele tem equipamentos e tal, então o Drastius entra equipando um e quando ele nega uma carta, ele equipa outro. Então eu vai ter 2 equipados nele, geralmente. Se eu equipo mais um, eu já tenho 3 monstros equipados e em cima dele eu posso fazer o Patrono. É útil, vá lá. Mas se você pode mirar um nível 10 também com o Patrono e transformar o nível 10 no Júpiter. E você pode mirar o Nibiru, sei lá, e transformar o Nibiru em... O Nibiru é 10 ou é 11, eu não lembro. Mas enfim, se esse card é Exceed invocado, você pode equipar qualquer número de Equipped Spells do teu cemitério nessa carta. O que, convenhamos, não é um efeito muito bom, tendo em vista que a forma de fazer ele, como eu disse, geralmente é com Drasteia tendo equipamentos monstros nele. Então, se eu faço esse cara por cima do Drasteia, os equipamentos morrem, mas vão pro lado do oponente. E o que vai pro meu lado não vai ter tanto equipamento pra eu pegar de volta, ainda mais equipamentos bons. Então, beleza. Você pode equipar qualquer número de equipe card nessa carta. Ele ganha 3.000 de ataque enquanto ele tem um Exceed monstro como material. E aí uma vez por turno pode taxar o material dessa carta, Special Summon um Dunzi, monstro do teu cemitério, e você pode destruir uma carta do campo. Convenhamos, é um monstro decente? Eu acho decente, mas eu acho ele difícil demais de fazer. Parece com o Patrono, o Exceed do Elvenouts. Eu acho ele difícil pra caralho de fazer lá no deck de Elvenouts. Pelo menos sem as cartas novas, né? Sem a Regina, que é a Hand Trap. Em contrapartida, o Nerva, que é o patrono do Archmage, ele é feito assim. Ele é feito naturalmente no deck. Ele é feito muito fácil. O Elvenouts é mais difícil, com os suportes novos da Regina vai ser fácil de se fazer, bem mais tranquilo, mas esse patrono hoje, ele é esquisito de se fazer. Não sei se vale tanto a pena, não sei se você vai ver ele sendo feito nos jogos. Esse é o deck de Dunzi, o que é que vocês acharam? Agora, depois que eu comentei tudo sobre o deck, 26 minutos, meu Deus do céu, inacreditável. Agora eu quero mostrar algumas jogadinhas. O deck, ele não é tanto o Wombo Combo, tá, gente? Então se liga que a parada do deck é mais na estabilidade. Porém, é muito esquisito comparado com o Yu-Gi-Oh! Contemporâneo que você é acostumado a ver, pelo menos na versão pura. Você pode enlouquecer e ir para o Wombo Combo de Onomate, de Rise, você pode, o meu foco não é esse, mas o que ele faz? Vamos tentar fazer algumas jogadinhas aqui e eu vou começar com o Card Combo do Amalfi, né, o 5, e a gente vai começar com o Normal Summon dele. O Normal Summon dele me deixa buscar qualquer Dunzi monstro, e aqui eu vou pegar o Drasteia. O Drasteia vai dar efeito e vai destruir um Dunzi, toma, e aí ele vai equipar uma carta do deck, qualquer equipe card. Eu vou equipar o Dundurg, que é o equipamento de Dunzi, e acabou o turno. É isso, acabou o turno. Agora no turno do oponente, eu passo pra lá. O oponente, quando ele começar a jogar, ameaçar fazer alguma coisa, não sei o que, mas lá, toma, efeito Drasteia. Colocou um monstro no campo, efeito Drasteia. Aí eu transformo ele no Exceed, ó, o equipamento vira material, o Exceed, e eu faço o Drastius. O Drastius entra a dar efeito e rouba o monstro do oponente, equipa nele, e aí quando ele ativa algum efeito de monstro, ou no campo ou no cemitério, eu detacho o material, nego e equipo outro monstro do oponente nele. Então, é isso. Eu só quis mostrar essa jogadinha bem idiota pra vocês verem que isso aqui é o que a gente vai fazer. Sempre, sempre, sempre. Porém, somado com algumas coisinhas a mais. Outra jogada de uma carta que dá pra você fazer sem o Médios, tá? Porque toda jogada de deck de Médios é com o Card Combo de Normal Summon Médios. Mas vamos tentar ver o arquétipo primeiro. Agora é a Elara, né? A 7. O normal da Elara vai setar uma carta Dunzi do deck. Aí eu posso setar a Charge. Eu posso setar o Charge, se for o caso, né? Ativando o Charge aqui, você vai poder destruir o patrono do deck. Destruindo o patrono do deck, eu vou poder dar efeito e buscar uma Raiders, que é essa spellzinha aqui. Eu poderia simplesmente pegar, setar o Raiders direto? Poderia. Eu não lembro por que eu fiz isso aqui, de matar o patrono do deck, tá? Mas seguimos. Eu vou ativar agora a Raiders,
vou dar o efeito dela, destruir a Elara pra poder invocar o Amalfi do deck. Agora o Amalfi vai dar efeito, haha, olha só, chegamos no mesmo local de antes, não é mesmo? Peguei aqui o Drasteia, ok, o Drasteia vai entrar, e aí ele estoura o Amalfi. Agora eu tenho o Drasteia que vai equipar o Dundurg do deck e pronto, eu tenho a mesma coisa que antes, né? Nessa jogada aqui, não fez diferença, né, eu ter dado charge no Dunzi Patrono, confesso, não sei porque eu fiz isso. Eu podia ter dado a Elara direto na Raiders, mas o que a gente tem de diferente do que eu tinha antes? Eu tenho uma carta a mais, que é o Raiders. O que isso significa? Significa que quando for pro oponente, o meu Drasteia vai de novo dar efeito, mas antes disso, eu tenho o efeito do Dundurg, que ela tem o efeito que você pode ativar esse efeito, destrua um outro face-up card que você controla. Foda-se o resto, quer ganhar ataque, bater, não é isso que importa. É destruir uma outra carta que eu controle, tá? Essa carta é esquisita, ela não mata a carta do oponente, é uma outra carta que eu controle. Então eu vou matar a Dunzi Raiders, porque quando ela é destruída, eu posso escolher um face-up monstro no campo e destruo ele. Então quando o oponente colocar o primeiro bicho do campo, eu dou o efeito do Dundurg, não do monstro, do equipamento, e mato essa carta. Na verdade, deixa eu ver. O Dunzi monstro equipado ou Wind Machine. Quem dá efeito, desculpa, é o monstro, tá? É o monstro. Mas antes de dar o efeito do monstro e transformar ele no Exceed, eu vou fazer o efeito do monstro equipado, que é destruir a Raiders. A Raiders foi, morreu e matou o monstro do oponente. Legal. Destruiu o monstro do oponente. Agora eu faço a mesma coisa que eu fiz antes. Drasteia é efeito, sobe o equipamento, transforma no Drastius. O Drastius dá efeito, chupa uma carta do cara, nega um efeito, chupa outra carta. É isso aí, ganhei uma interação a mais aqui, o que eu achei interessante. Mas como vocês podem ver, muito simplão o deck, né? Muito simplão e dá pra ver a dificuldade, porque se fosse algum deck mais... Até o Archmage, cara, é um deck que você vê mais coisas acontecendo, saca? Então, vamos lá. A gente passa pro próximo combo, que aí sim é de médios, que é onde as coisas... as jogadas maiores começam a acontecer. Inclusive o Médios é uma carta importante pra cacete, por isso que você usa Médios, a Assault, que é a contínua que você ativa e busca, o Médios, e aí você pode usar o Fury Realize, que joga o Médio deck pro cemitério pra ele voltar do cemitério, aí você paga o custo de uma carta da mão, e depois vai chegar uma carta nova lá em Blazing Dominion, que você busca qualquer fada de trevas, né, podendo ser o Médios, pelo custo de jogar um patrono do deck extra pro cemitério, que também é a carta que a starter buscando o Médios. O Médios é de longe a jogada mais forte de qualquer um desses decks, tá? Mas a gente vai lá e dá normal summon do Médios aqui, efeito pra invocar o patrono do deck, você invoca o patrono Dunzi, que vai dar efeito, volta aqui equipado no Médios, ó, e transforma o Médios no Exceed do Jacktorus. O Jacktorus é trigger de summon, né? Quando ele entra, ele vai destruir uma carta Dunzi da minha mão ou do meu campo. Eu vou destruir o equipamento. O equipamento que morreu, quando ele é destruído, ele busca uma carta Dunzi do deck pra mão, qualquer carta. Aí eu pego a Raiders. Beleza? Pegando a Raiders, eu ativo ela, não tenho o que destruir a não ser o Jacktorus, que tem Médios de material. Então eu destruo o Jacktorus e invoco a Elara do deck. O Jacktorus que morreu com o equipamento triga e a Elara que foi invocada também triga, os dois trigam. Eu vou pegar o equipamento do deck, peguei aqui o Dundurg, que é o que eu preciso pra minha jogada, e seto a trap do deck, a Dunzi Destruction, tá? Então tá aqui o One-Card Combo de Médios, o que eu posso fazer agora é, quando eu equipo, obviamente, o Dundurg aqui, e passo pro oponente. Mais uma vez, eu tenho o que eu tinha antes, né? Mais uma vez eu tenho o que eu tinha antes. Eu posso dar o efeito da Elara pra destruir a Raiders, porque ele tá equipado com o Dundurg, destrua a Raiders. Eu não fiz isso porque eu sou bem burro, tá? Mas, aqui, deixa eu ver, eu fiz o Jacktorus. Na verdade eu não sou burro, né? Eu fiz o Jacktorus porque eu preciso matar uma carta Dunzi. Então, na verdade, perdão, voltando agora, eu fiz certo. Você dá o efeito da Elara, que é enquanto ela tá equipada, Quick, vira uma Exceed do mesmo rank que ela é nível 4, o Jacktorus é nível 4, tudo certo. E o que acontece agora? Quando o Jacktorus entra no campo? Se ele é Special invocado, destrói um Dunzi card que você controla, né, da tua mão, na verdade, ou face up no campo, você destrói e você pode destruir um monstro no campo, sem dar alvo, tá? Então, se o oponente tem 2 monstros, eu vou poder fazer esse cara, ele dá efeito, destrói a Raiders e destrói um monstro do oponente. O Raiders que foi destruído vai dar efeito e destrói um outro monstro do oponente. Tá? Destrói um outro monstro do oponente. Eu botei ele no campo só pra contar aqui as interações, não dá pra botar counter no grave. E aí eu tenho a minha trap que não deixa o oponente buscar cartas. Esse é um outro combinho que dá pra você fazer. Não farma follow-up e é isso aqui que eu tenho. O que vocês acharam? Por fim, na verdade tem mais 2 combos, né? Nós vamos fazer mais um combo de Médios e esse combo aqui vai ser diferente. Normal Summon do Médios, de novo, traz o Patrono, efeito do Patrono, equipa e transforma no Jacktorus. Jacktorus efeito, mata o Patrono. O Patrono vai buscar a Raiders, ativa a Raiders, mata o Jacktorus e invoca o Amalfi do deck. O Amalfi agora vai dar efeito e o
Jactoros também, que é qualquer equipe do deck, porque ele estava equipado com... tinha um médio de material. Você pega o Living Fossil nesse caso, tá? O Living Fossil revive o nível 4 ao menor do cemitério. E o Amalfi tá pegando o Drasteia padrão. Esse monstro aqui, ó, ele vai sobrar, porque vocês viram no combo que eu vou dar efeito Drasteia e matar o monstro. Tranquilo, porque aí eu passo tendo o Dundurg equipado no Drasteia, e aí eu mato o meu Raiders pra matar um monstro do oponente. Mas eu posso fazer diferente. Indo agora, esse monstro ele pode ser um corpo a mais no campo. E o Drasteia entra matando o Raiders. O Raiders não fica na endboard, mas eu ganho o nível 4. O que eu posso fazer? Se eu tiver um monstro a mais na minha mão, eu posso dar o Medius no Grave, voltar o monstro extra da mão pro deck, o Medius volta do Grave e eu tenho 2 nível 4 no campo. Desse jeito, é essa jogada de Dunzi que você pode fazer e você conecta com qualquer engine de rank 4, tá? Desse jeito aqui que eu tô falando. Sem o Living Fossil. Ignora esse equipamento, tá? Ignora esse equipamento. Tem um monstro a mais na mão, o Medius volta do Grave, volta o monstro pro deck, eu uso o Medius do campo com o Amalfi e eu faço qualquer rank 4. Pode ser o Rise ou do Drive. Pode ser, pode ser. Pode ser o Granite, e aí eu posso buscar um Megalith, sei lá. Pode ser o Granite pegando Nibiru, pode ser o Dugaris, pode ser qualquer porra, pode ser o que você quiser, tá? Pode ser o Goku. Mas aqui o que eu vou fazer é dar o Living Fossil pra invocar o Medius, pra eu não ter que gastar um monstro a mais da minha mão. Em contrapartida, tem que usar o equipamento ruim que é o Living Fossil, mas seguimos. E aí você pode fazer o GGGGH Magician, porque ele vai dar efeito, ó. Detacha pra invocar um Exceed do cemitério, invoco aqui o Jactorius, e aí eu tenho 2 rank 4, eu transformo no F0, transformo no F0, e agora sim eu posso dar o Drasteia, matando o Raiders, equipa o Dundurg, passo o turno e no turno do oponente, vocês já viram o que acontece, né? Eu subo o Drasteia é roubado, interage aí, equipa 2 monstros do oponente, nega um efeito, o F0 nega, toma controle, vapo. Boa mesa. Agora a gente vai pra mais uma jogada, só que dessa vez Medius e monstro na mão, e a gente vai dar a Normal Summon Medius pra invocar o Patrono. Transforma no Jactorius, Jactorius mata o Dunzi, mata o Patrono pega a Raiders nesse cenário. Você vai ativar o Raiders pra matar ainda o Jactorius do campo pra invocar o Amalfi. O Amalfi triga e o Jactorius também. Aí eu ousei aqui, ó, fui pro caralho. Você não precisa usar todas essas cartas, tá? Eu só tô mostrando o que você pode fazer. Provavelmente o melhor é não usar elas. Ou pelo menos não usar todas. Pode usar um Dundurg e um equipamento a mais. Talvez. Mas aqui eu peguei o Angel Ring. Por quê? Vamos seguir. O Amalfi pegou o Drasteia. Eu vou fazer a jogada muito parecida. Só que agora eu tô dando o Medius da minha mão pra voltar a carta extra, porque eu não peguei o Living Fossil. Então falta um corpo nível 4 no campo. Então preciso de um monstro extra na mão pro Medius voltar do Grave. E aí é o que eu tava falando antes, ó. Medius com Amalfi 2 nível 4, vira qualquer Exceed rank 4 que você quiser, que seja ponte pra fazer jogada. Eu posso fazer a Banshee que pega o Max Rizel. Eu posso fazer a Banshee que pega o Snake Eye Pop. Faz o que você quiser, irmão. Aqui o que eu vou fazer é Merrymaker e Sargas. Efeito Sargas, pega um Inferior do deck, peguei o Regulus. O Regulus entra equipando o Dunzi do cemitério. E aqui eu tenho uma interação bem maneira que, quando o Regulus der efeito, ele vai se jogar fora. E como ele é enviado para o cemitério, o equipamento que estava nele é destruído por mecânica de jogo. Significa que o Dunzi vai trigar e vai pegar follow-up. Essa jogada talvez seja a melhor. Claro, tem 2 cartas, né? Então é a melhor possível. Agora eu tô dando o Drasteia entra matando o equipamento. Se você quiser também, se eu não tivesse feito, enfim, eu posso fazer o Drasteia destruindo isso aqui, se for o caso também, tá? Tanto faz. E aí você deixa a Raiders no campo pra ser interação da Dundurg, dá pra fazer também. Só que aí eu não pego follow-up. Nessa jogada eu vou deixar o Dunzi Patrono, porque eu pego o follow-up. Se você não quiser, você faz o Drasteia entrar matando o Dunzi, o Patrono, e deixa a Raiders face up no campo, pra você fazer a jogada que eu mostrei antes, interagindo com o oponente. Enfim, ele vai equipar o Dundurg, e aí você ativa o Angel Ring da mão. O Angel Ring é uma carta que pode ser equipada somente em monstro que já tá equipado. E aí ela tem um efeito que ela vai negar na resolução a primeira spell que o oponente ativar e resolver. Então ela é uma carta que ela não gera chain, você não ativa efeito. O cara ativou uma mágica, eu falo igual o Rise of Cross, né? Só que o Rise of Cross é pra monstro, aqui é pra spell. Ok, ativou uma spell, o cara ativou Dark Hullet No More, eu falei, sem resposta. Ok, resolução, nego o efeito. Tranquilo, ninguém ativou efeito, só na resolução eu neguei. Então é uma carta dessa na nossa endboard que eu vou ter pra proteger a minha mesa. E quando chegar no turno do oponente, standard,
O Angel Ring nega uma carta, o Angel Ring negou, beleza. Agora eu posso dar o Drasteia, subir o Dundurg, transformar Dundastros de novo, o Drastros entra a dar efeito, o Regulus vai negar, que é um Omni Negate, e aí como ele foi pro cemitério, o Patrono é destruído, então o Patrono vai trigar, e aí eu busco um follow-up, pegar a Elara. Eu ainda tenho o efeito Drastos detachando, para negar uma carta do oponente e roubar. Mas, como eu detachei uma carta de um Exceed, o Sargas triga e volta uma carta do cara pra mão ou destrói ela. Então é muita interação que essa jogada aqui me dá, tá? Mas, como vocês puderam ver, as cartas de Burst Protocol que estão vindo, eu acho que elas não me ajudam tanto a fazer as jogadas com poucas cartas. Porém, ela me dá muito mais amplitude de eu ter uma melhor combinação de cartas. Então, teve jogada que eu não passei pela Elara, porque eu só tinha o Amalf. Se eu tiver agora a combinação com essa spell, eu tenho muito mais coisas. As jogadas só com o Normal Summon do Dunzi, sem o Medius, por exemplo, se eu tiver junto dela a Charger, eu posso somar com defesas. Então, ela me ajuda a ter mãos melhores em combinação. Que é o que a Charger eu acho que ela faz. Ela te ajuda muito mais ter redundância, e tendo redundância você tem melhores combinações de mãos para poder fazer. O Dunzi, como vocês puderam ver, não é um deck quebrado, não é um deck roubado, apesar dele roubar na mecânica, mas apesar de ter uma carta que impede o oponente de buscar. Porém, a estrutura do deck tem muito potencial. Os monstros trigarem quando são invocados, normal, special ou destruídos e tem carta que destrói do campo da mão, é maravilhosamente bom. Ele interagir com o equipamento de maneira genérica é interessante, porque você pode pegar algumas coisas que ninguém pensa, misturar com alguns decks meio aleatórios, tipo o Mikanko pra quebra-mesa, mas o fato de precisar usar equipamento é um pouco esquisito, porque geralmente são meus bricks, né? Então, vá lá. Mas é interessante. Ele é um rank 4, então dá pra você fazer como ponte com alguns decks, ou usando o Dunzi, fazer ponte para pegar engines secundárias enquanto tem um puta boss de endboard, que é o Drastros. Então ele tem coisas interessantes, porém, como vocês puderam ver, falta ainda bastante coisa. O deck tem pouquíssima agressividade, eu diria, sabe? Ele sendo interrompido, é até um pouco complicado de você ficar voltando. Claro que aí no momento você vai pegar decks com engine principais talvez diferentes, tipo um Onomate, a camada de jogada é muito mais forte, um Ryzo, a camada de jogada é muito mais forte, mas eu tô focando na parte Dunzi do deck. Com as cartas da nova coleção, do Blaze Dominion, o Dunzi fica muito melhor, porque tem uma carta que vai melhorar muito a qualidade da nossa jogada com menos investimento, que é esse arrombado aqui, ó. Essa carta é maravilhosa. Além das cartas novas de Patrono, também ajudam você a construir coisas muito, muito legais, tá? Inclusive em combinação com Charger, né? Porque esse cara, ele busca Dunzi Spell Trap do deck pra mão. Certo? Deixa eu ver. Se ele é enviado pro extra deck, o que ele faz? Adiciona um Dunzi ou Patrono Spell Trap, exatamente. Então, as cartas da nova coleção vão ajudar muito o Dunzi. Eles vão ser meta? É assunto pro próximo vídeo. O Elven Notes eu já carimbo. Tem tudo pra ser um deck muito importante e relevante no jogo. E o Dunzi? Vamos ter que esperar, porque é basicamente isso. Valeu, falou, meus amigos, e até mais. Tchau, eu tô com sono.